É um cenário que, sinceramente, parece saído de um roteiro de ficção científica. Com certeza. Tipo, uma entidade anônima escreve 9 páginas de código, publica esse documento de graça num fórum super obscuro da internet e simplesmente desaparece para sempre. E nunca mais é vista. Exato. E, no entanto, 18 anos depois, esse exato código forçou os maiores bancos do planeta a se adaptarem. Ele hoje gerencia trilhões de dólares e reescreveu totalmente a arquitetura do sistema financeiro global. É uma trajetória absurda se a gente parar para pensar. Muito absurda. Então, na nossa imersão de hoje, nós vamos desconstruir o nascimento do Bitcoin, bem no meio das cinzas daquele colapso financeiro de 2008. E olha, temos na mesa hoje uma pilha de fontes incrivelmente ricas. Temos relatórios de pesquisa aprofundados sobre a evolução institucional do ecossistema, temos análises de mercado atualizadas até agora, este ano de 2026. E o principal, né? Sim, o mais importante, o famoso white paper original do Satoshi Nakamoto. Eu quero deixar claro que a missão desta análise profunda de hoje passa longe de ficar falando sobre oscilação de preço de curto prazo ou dar dica de mercado. Ah, sim, definitivamente não é o nosso foco. O objetivo aqui é puramente entender a fundação filosófica e técnica dessa inovação. Como que um documento de 9 páginas mudou o sistema global. Essa é a grande charada que a gente precisa resolver hoje, porque o foco real é investigar o abismo que se abriu ali em 2008. De um lado, a gente teve aquela quebra absoluta de confiança nas instituições tradicionais, e do outro, a criação de uma alternativa baseada puramente em consenso matemático. E para que essa nossa investigação seja rigorosa, a gente precisa analisar não apenas o que foi criado, mas os mecanismos exatos que permitiram que essa rede sobrevivesse sem o líder central. Perfeito. E um aviso rápido para quem acompanha a nossa discussão antes da gente mergulhar nos detalhes, ao mencionar os resgates bancários, os famosos bailouts e as políticas econômicas da época, a intenção não é de forma alguma tomar partido, tá? Bem lembrado. Nós não estamos aqui para julgar o mérito político das decisões dos governos lá em 2008. O propósito é relatar imparcialmente os fatos históricos, porque foram esses eventos de estresse macroeconômico que serviram de catalisador para a criação da tecnologia, conforme apontado nas nossas fontes. Essa clareza é essencial para a audiência. E para compreender a magnitude da solução proposta lá no white paper, o primeiro passo é dissecar o problema. O sistema financeiro de 2008 não sofreu só um tropeço, sabe? Foi muito mais que isso. Sim, ele demonstrou uma fragilidade extrema, uma falha arquitetônica no modelo de reservas fracionárias. Que é a base do sistema bancário, né? Exatamente. Na prática, os bancos não guardam todo o dinheiro depositado pelos clientes num cofre gigante. Eles emprestam a maior parte desse capital e mantêm só uma fração em reserva. Confiando que nem todo mundo vai tentar sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Isso. Mas o que as fontes mostram é que quando a bolha das hipotecas subprime estourou, essa ilusão de liquidez evaporou. As instituições tinham empacotado dívidas super tóxicas como se fossem ativos seguros. E aí, quando a conta chegou, o dinheiro simplesmente não estava lá. Não estava. E governos e bancos centrais precisaram injetar trilhões para salvar essas instituições. O sentimento geral era de quebra total de confiança. Mas havia um argumento muito forte na época de que esses resgates trilionários eram tipo a única barragem impedindo um colapso civil completo, certo? Sim, a narrativa do grandes demais para quebrar. Exato. Porque deixar o sistema ruir poderia causar um dano infinitamente maior à população comum, travando linha de crédito básica, dizimando empregos de um dia para o outro. E esse foi exatamente o dilema enfrentado pelos bancos centrais. O resgate evitou o colapso imediato, sim, mas ao fazer isso, cristalizou um conceito devastador chamado risco moral. Risco moral. Explica melhor isso. Se conectarmos isso ao cenário maior, a mensagem que os governos enviaram aos mercados foi muito clara. Em tempos de bonança, os lucros de riscos extremos são privatizados, sabe? Distribuídos naqueles bônus milionários para executivos. Ah, sim. Mas em tempos de crise, os prejuízos são socializados.
pagos com a diluição do poder de compra da moeda através da impressão de dinheiro estatal. Então, a quebra de confiança não foi só porque os bancos falharam, mas porque as regras do jogo foram alteradas para proteger o topo da pirâmide. Enquanto o cidadão comum arcou com a inflação e a recessão. Deixa eu tentar trazer uma analogia aqui para facilitar o entendimento de quem está ouvindo. Manda. Confiar no sistema centralizado daquela época era tipo estar num avião gigante, só que apenas um piloto tem acesso aos controles. E ele decide, do nada, apostar o combustível da aeronave num cassino. Nossa, pesada essa imagem. Pois é. E aí, quando os motores falham por falta de combustível, esse piloto ganha um paraquedas dourado, pago com dinheiro da carteira dos passageiros. Ele salta em segurança, enquanto todo o resto sofre o impacto da queda. Olha, essa analogia ilustra perfeitamente a simetria de risco que preparou o terreno para a revolta cypherpunk. A genialidade do momento histórico foi o diagnóstico de que o problema raiz não era uma regulamentação mal feita ou ganância individual. Era o que, então? Era um problema de arquitetura de rede. A confiança depositada em intermediários humanos sempre resulta num ponto central de falha. A infraestrutura precisava de um sistema onde a confiança não dependesse de humanos, mas de código matemático. E é exatamente no auge dessa instabilidade, em 31 de outubro de 2008, que surge a proposta. Uma entidade sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publica o White Paper, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, numa lista de discussão de criptografia. Um momento histórico. O documento propõe uma rede descentralizada que elimina autoridades fiduciárias. Mas certo, vamos desempacotar isso. Porque a barreira mental de muita gente é a seguinte: se estamos falando de um dinheiro puramente digital, o que impede alguém de simplesmente dar copiar e colar nessa moeda? A clássica dúvida. É porque a gente faz isso com um arquivo de MP3, com foto. Como que se cria a escassez real se o ambiente digital é feito para duplicar a informação infinitamente? Chegamos no núcleo da inovação tecnológica. O que você descreveu é conhecido na ciência da computação como o problema do gasto duplo, ou double spending. Gasto duplo? Isso. Durante décadas, tentativas de criar dinheiro digital falharam exatamente por causa disso. Antes do Bitcoin, a única maneira de garantir que alguém não gastasse a mesma moeda duas vezes era usar um árbitro central. Um banco, a Visa, Mastercard? Exato. Esse árbitro mantém um livro-razão fechado. Se a pessoa A envia R$100 para B, o banco debita de A e credita em B. A entidade central impede o copiar e colar. Tá, e o que o Nakamoto fez de diferente? O White Paper propôs uma solução brilhante para manter um livro-razão público imutável e atualizado entre milhares de computadores que não confiam uns nos outros. A solução foi um mecanismo de consenso chamado prova de trabalho, ou Proof of Work, baseado em hashes criptográficos. E é aí que os jargões assustam, né? Cadeias de assinaturas, servidores de carimbo de tempo. Como essa prova de trabalho ancora a escassez digital no mundo físico? Imagina que o livro-razão não está trancado num servidor de um banco. Ele está copiado no computador de todos os participantes. Quando uma transação ocorre, ela é transmitida para todo mundo. O desafio é: quem tem o direito de agrupar essas transações, escrever a próxima página do livro e garantir que não tem fraude? É aí que entram os mineradores. Isso. Computadores especializados competem por esse direito, tentando resolver um problema matemático de força bruta, usando o algoritmo SHA-256. Tipo, tentar descobrir a senha de um cofre gigante que muda a cada 10 minutos, testando bilhões de combinações por segundo. Perfeita analogia. O minerador precisa encontrar um número específico, o nonce, que, misturado com os dados, gera um resultado com vários zeros à esquerda. Não tem atalho, só força bruta computacional, o que gasta muita energia elétrica. Energia de verdade no mundo físico. Exato. Quando ele acha a resposta, transmite um novo bloco, os outros verificam quase instantaneamente. Se for válido, é acorrentado ao bloco anterior, formando a blockchain. E o minerador ganha moedas novas como recompensa.
E para um invasor fraudar isso, ele teria que refazer o gasto energético daquele bloco e de todos os blocos seguintes, lutando contra o poder computacional do planeta inteiro. O que é basicamente impossível. Mas a teoria do white paper era fascinante, só que precisava ser testada na prática. E a transição ocorre do plano das ideias, em outubro de 2008, para a execução técnica no início de 2009. E aqui a gente entra numa das partes mais poéticas dessa história. Muito poética. O lançamento operacional foi em 3 de janeiro de 2009, com a mineração do bloco Gênesis, o bloco 0. A recompensa de 50 bitcoins foi enviada para aquele endereço famoso 1A, 1ZP1, E, P5QG, EFI, 2DM, TYTL, 5SL, VIF, E que tá lá até hoje. Intocável até agora em 2026. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. No campo Coinbase desse bloco, o Satoshi inseriu a manchete do jornal The London Times daquele dia. The Times, 03 de Jan 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. O chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos. É como se Nakamoto tivesse plantado uma bandeira na lua, mas amarrado a ela um recorte de jornal mostrando exatamente por que a Terra estava um caos e por que ele precisou construir o foguete em primeiro lugar, sabe? Nossa, sim. O que é fascinante aqui é como essa mensagem serviu a propósitos múltiplos. Funcionou como um carimbo temporal inquestionável. Porque não tinha como ele adivinhar a manchete antes. Exatamente. Mas também é uma crítica direta cravada para sempre no DNA do protocolo. E tem um detalhe técnico sobre o bloco Gênesis que as fontes apontam. Ele possui a versão 0, 1000000, o hash anterior é todo em zeros, claro, porque é o primeiro bloco. E o nonce foi 1DAC 2B7C. Só que o hash desse bloco possui muito mais zeros hexadecimais adicionais do que o protocolo exigia na época. E os zeros extras provam que ele passou dias calculando a trajetória perfeita para fincar essa bandeira, né? Não foi só apertar um botão. Isso demonstra deliberação, um esforço intencional tremendo. Agora, avançando no tempo, da rebelião cypherpunk à maturidade de 2026. Como que uma tecnologia que nasceu valendo zero e transacionou suas primeiras moedas por pizzas evoluiu para o cenário macroeconômico atual? Bom, o ponto de virada mais chocante foi a saída do Satoshi do projeto em abril de 2011. Ele deixou a rede nas mãos da comunidade de código aberto e sumiu. Pense no mundo corporativo tradicional. Se o fundador de uma empresa trilionária simplesmente desaparecesse, as ações despencariam a zero no dia seguinte. Teria pânico geral. Com certeza. O mercado não ia tolerar a incerteza. Mas no caso do Bitcoin, o distanciamento do criador foi exatamente o que garantiu a sua natureza descentralizada. A ausência de um líder central tornou-se a sua maior força. Não tinha ninguém para ser processado, ninguém para mudar as regras. Isso levanta uma questão importante sobre como o ativo completou a sua transição. Ele não é mais um experimento periférico. Passou por testes de fogo terríveis. Sim, hack da mt-gox, quebra da FTX. E o que falhou não foi o código matemático. Foram os intermediários humanos agindo como os bancos de 2008. Hoje, a gente vê evolução para um ativo de reserva institucional até março de 2026. A aprovação dos ETFs nos Estados Unidos mudou tudo. Mudou a escala do jogo. Instituições como Grayscale e Goldman Sachs agora tratam a rede abertamente como um hedge macroeconômico. E isso levou a picos de preço recentes ultrapassando $126 mil no final de 2025. Sem falar na regulação madura. Temos o MiCA operando a todo vapor, as diretrizes da CVM super claras aqui no Brasil. É uma infraestrutura financeira global consolidada que ainda carrega os princípios daquele primeiro bloco zero. O que nos leva a um pensamento final bem provocativo que eu quero deixar na mente de quem acompanha a nossa análise. Vamos lá. Satoshi Nakamoto foi embora deixando bilhões de dólares em bitcoins que nunca foram movidos naquela carteira do bloco Gênesis. Teria sido esse o teste definitivo de que o sistema não precisa de reis, de CEOs ou salvadores? É uma grande possibilidade. E se o dinheiro funciona melhor sem uma autoridade central, que outros pilares da nossa sociedade poderiam ser reestruturados através do consenso matemático? Fica o convite para reflexão. Profundo isso. E para fechar a nossa análise, olhando para tudo isso,
No fim das contas, seja navegando pelas crises de 2008 ou pelas regulações de 2026, lembre-se sempre de que o conhecimento é o ativo que mais rende dividendos. Compreender a tecnologia é o seu melhor hedge. Perfeito. Muito obrigado pela troca de sempre e um agradecimento enorme à audiência por chegar até o final de mais uma investigação. Se essa imersão agregou valor, eu sugiro ao espectador recorrente se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações para não perder nossos próximos conteúdos e continuar expandindo o portfólio de conhecimento. Até a próxima!